Tá, eu sou Hamilton Ramos Correia, sou fundador do Sintep. Eu entrei no movimento antes de fundar, logicamente, o Sintep. A fundação do Sintep foi consequência do movimento. Lá pelos idos de 78, eu estava dando um curso em Castanhal, e sentamos para almoçar, eu e alguns professores e professoras, e nós começávamos a comentar a situação como estava. E nós chegamos à conclusão de que nós precisávamos nos mover. Isso era 1978, em pleno regime militar. Nós estávamos todos circundados pelos militares, não podíamos fazer nenhum movimento, nem nos reunir. Um grupo de 5 pessoas era possível fazer. Então nós, conversando, achamos que nós precisávamos reagir a isso, começar a reagir olhando o ABC de São Paulo. Os operários de São Paulo estavam se movendo. E os professores do Brasil também começavam a se mover. E nós precisávamos, no Pará, particularmente em Belém, fazer alguma coisa. Porque nessa época, o presidente da República era o Geisel e o governador do estado era o Alacide Nunes. O Alacide, ele tinha uma ideia de transformar a Fundação Visconde de Souza Franco na Universidade do Estado, e a gente era contra isso aí. Então, depois dessa conversa em Castanhal, éramos eu, a professora Ermelinda Garcia, a professora Venise Nadaré Rodrigues e o professor Orlando Melquiades. Nós voltamos para Belém e começamos a trabalhar nas escolas que nós estávamos. Eu estava no Augusto Meira, a Ermelinda no IEP, o Orlando no Pedroso, Orlando e a Venise no Pedroso. Então nós começávamos a nos mover por dentro dessas escolas, convidando o pessoal para ir em reuniões. E nós nos reuníamos ali na Praça do Operário, onde hoje é a Praça do Operário. Nós reunimos ali e também na Associação dos Motoristas, do chofer, na frente da Casa do Governador. Então nós começamos a nos reunir e achar que era preciso fundar um movimento nosso, fundar uma entidade nossa. E nós fundamos a partir da realidade que nós tínhamos nas escolas, que era as associações de professores de escola, onde nós nos reuníamos e fazíamos cota para comprar café, basicamente comprar o cafezinho do pessoal e a água. Então nós fundamos a APEPA, que era a Associação de Professores do Estado do Pará. Essa fundação ocorreu no dia 13 de maio de 1979. Da APEPA, aí nós começamos a reunir em escolas mais referência e ampliar mais o movimento, até que no dia 13 de maio a gente fundou a APEPA. E da APEPA nós nos reunimos basicamente no Deodoro de Mendonça, até que nos expulsaram de lá. A gente passou a reunir em outras escolas, como o Augusto Meira, o IEP, o Pedroso não, porque era distante do centro da cidade e o pessoal tinha mais dificuldade de chegar na escola. Então, a APEPA, nós vimos que estava errado, a Associação de Professores do Estado do Pará, quando nós não tínhamos outros municípios, apesar que a gente sabia que em Santarém havia um grande movimento de professores, havia uma associação de professores bem vibrante. Tanto que depois que nós fundamos a APEPA, aí nós fomos lá em Santarém e terminamos nos juntando a ele, mas respeitando o que eles tinham já formado lá. Tanto que a APEPA, quando nós fundamos a APEPA,
não incluiu o Santarém, porque eles já estavam... Quando nós fundamos o Sintep, nós saímos de associação para sindicato. Na verdade, o Sintep era um pré-sindicato. Como é que é? Era a FEPEP, que era um pré-sindicato. O Sintep foi fundado oficialmente em 1983, no primeiro congresso do Sintep, que foi lá no auditório do Colégio Lauro Sodré, onde hoje lá é o Palácio da Justiça. Então lá nós fundamos o Sintep, lá nós fundamos a FEPEP e depois o passo seguinte foi fundar o Sintep. Portanto, em todos esses movimentos eu estava presente. Eu continuo sendo um dos 4 fundadores. Ainda na ativa está a professora Venise, que continuou dando aula ainda, o Venise e o Orlando. Eu já aposentei, a Ermelinda morreu, mas eu continuo no movimento, apesar dos meus limites físicos agora, mas estou aqui nesse congresso, que não dá para deixar de lado que a luta continua. As necessidades da categoria, elas continuam. Então não dá para deixar de lado. Tem que agregar sempre mais. Então, com toda a dificuldade que eu estou de movimentação, não dá para abandonar, não dá para deixar, porque eu acho que eu tenho responsabilidade do movimento e que devo cumprir, que tem muita necessidade da categoria e que a ausência de uma pessoa causa diferença, provoca diferença. E também, para mim pessoalmente, é o afeto que eu tenho pelo movimento, pelo Sintep, me faz não abandonar a luta, me faz permanecer nela. E esse congresso, por exemplo, nós estamos fazendo as discussões de reforma estatutária. Todas as reformas que nós fizemos sempre a partir da experiência que a gente adquire. Esse congresso agora está fazendo profunda diferença na organização, porque elas são necessárias. Nós temos que nos adequar à realidade e modernizá-la e para poder avançar na luta, para poder chegar sempre mais próximo, sempre mais perto da realidade do movimento e transformar as discussões e as lutas contra o governo, transformá-la em bandeira de luta. E esse congresso está voltando, uma reforma estatutária que nos faz aprimorar a nossa organização e, portanto, avançar e aprofundar sempre mais a luta por dentro da categoria. Pois é, essa reforma do ensino médio é uma proposta, uma reforma vindo da direita, que nós sempre nos posicionamos contra. Nós fundamos uma entidade que, junto com o pessoal universitário, professores da Universidade Federal do Pará e UEPA, nós sempre nos colocamos contra essa reforma, porque ela é uma reforma feita para tirar a classe trabalhadora, tirar o filho da classe trabalhadora das universidades e transformar as universidades para a burguesia. Essa posição de ir contra a reforma é uma posição profunda que defende fundamentalmente a classe trabalhadora. Então é um negócio profundamente sério e que nós enquanto Sintep, temos que abraçar profundamente essa luta, porque ela é uma luta em defesa dos filhos da classe trabalhadora.